Galera, na moral mesmo, assiste o vídeo, depois vocês respondem aí, como que isso é possível? Salve geeks, beleza? Eu sou o Guilherme Alves, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Que o Cubo Tite não gosta de matar os seus personagens, estamos cansados de saber. Mas ele faz umas coisas com esses personagens que a gente fica sem entender do porquê que ele faz isso. Claramente o foco principal de Bleach são as batalhas. E onde há batalhas, sempre há mortes. E é inevitável que personagens principais e importantes, uma hora ou outra, precisam ir de base para a história, para todo o contexto, ganhar peso, para que tenha de fato uma importância sobre o que está acontecendo, principalmente em relação àquela batalha. E nesse ponto o Cubo Tite, infelizmente, peca demais, e isso acaba sendo muito frustrante, porque aquele sentimento, aquela grande ameaça daquela batalha, daqueles grandes vilões que podem de fato matar personagens importantes, passa a não existir, porque o público, né, o fã, acaba se acostumando. Pô, a batalha é difícil, mas se ele morrer, ou se ele perder, ele não vai morrer daqui 2, 3, sei lá, 10 episódios, ele tá de volta. Então a galera acaba não dando adeus aos seus personagens favoritos. E isso acontece muito em Dragon Ball. Pô, cara, o Goku morreu trocentas vezes e já voltou 500. Vários personagens também morreram em Dragon Ball e acabaram voltando, até mesmo vilões. E de fato em Bleach tem acontecido muito isso. O personagem em si não chega a morrer, mas ele tem ferimentos gravíssimos. Renji e Byakuya, em momentos distintos, foram gravemente feridos em batalha. Ambos chegaram muito próximo da morte, mas acabaram salvos por poderes milagrosos de cura. O Renji foi salvo pela Konohana após uma batalha sangrenta contra o Byakuya, e o Byakuya foi salvo pelas fontes termais do Tenjiro Kirinji após ser praticamente destroçado nas mãos do Asnodit. Mas ainda assim a gente pode relevar esses dois personagens? Não! Porque se formos pensar e levar em consideração outros personagens, os ferimentos desses dois é a mesma coisa que um raladinho que a gente faz quando cai e tropeça no meio da rua. Outros personagens como a Matsumoto, o Rose, o Kira, até mesmo o Mayuri e todos os outros personagens da Divisão Zero sofreram danos mortais e irreversíveis, onde todos eles perderam partes importantes do corpo. Alguns chegaram até mesmo a ser picotado por completo. Vamos falar de um por um aqui, ó. O Mayuri, beleza, ele tem um corpo totalmente modificado cientificamente, então um ajuste aqui, um ajuste ali, beleza, a gente passa, mesmo ele tendo boa parte do seu corpo completamente dilacerado pelo Ishida, mas beleza, a gente dá uma escorregadinha aqui, uma ali, passou. O Ishibei e a galera da Divisão Zero, eles possuem o poder do Rei das Almas em seus corpos, e é dito que eles são imortais, mesmo que isso fique entre linhas, mas dá pra gente entender que a Divisão Zero é uma galera imortal. O Cubo Tite não poderia colocar um ponto final à vida deles, assim como aconteceu com o velho Yama, que foi um dos poucos personagens que de fato sofreu um golpe realmente fatal e foi de base. Mas de qualquer forma, o Cubo precisou tirar a Divisão Zero, que são os Shinigamis mais poderosos, de cena para que a história continuasse. Então a gente entende o fato da Divisão Zero, do que o Cubo precisou fazer para a história ter um sentido, uma continuação. Mas galera, existem personagens que a justificativa fica completamente surreal. A gente pensa por que, pra que manter esses personagens vivos. Matsumoto, Rose e o Kira, 3 personagens que sofreram golpes mortais, a queima-roupa e perderam partes vitais dos seus corpos, como vocês estão vendo aí nas imagens na tela. E ainda assim, de alguma forma, de algum modo, por milagre que seja, eles conseguiram sobreviver. O Kira ainda teve uma aparência meio deformada, ele ficou quase como um zumbi,
como vocês estão vendo aqui na tela. Realmente ficou sem aquela parte do corpo, teve uns ajustes ali que o Mayuri precisou fazer. A Matsumoto não teve esse problema, ela ficou novinha em folha. E o Rose, bem, o Rose também, mesma coisa que nada. Tá vivo, tá bem, tá inteiro. No máximo tem ali uma cicatriz. E galera, na minha opinião, tá? Esses personagens sobreviveram completamente sem explicação. Não agregaram em nada na história depois dessas batalhas. A Matsumoto voltou, apanhou de novo e tem aí uns detalhezinhos com ela, mas não agregou nada. O Kira sofreu o golpe e tudo mais, voltou no mangá até ia enfrentar o Lily Barro de novo, mas a luta não desenrolou. O Rose, mano, o Rose é história pra boi dormir, porque não fez nada desde o começo, desde quando apareceu, não fez nada. Ainda nessa lista, nesse mesmo contexto, a gente pode incluir a descartável Hina Morimomo, que tomou simplesmente 2 estocadas fatais no peito. E se a gente for levar no tempo do anime, não foram em períodos tão longos, foi bem próximo ali uma da outra. A primeira foi pro Aizen e a segunda, mesmo que não intencionalmente, foi para o Hitsugaya, e ambos foram no centro do peito, bem próximo ao coração. É praticamente impossível de sobreviver. E não é somente os Shinigamis, os mocinhos, o pessoal do bem que tá nessa lista. A gente pode incluir vilões aqui também. O trio de Fractions da Halibel, a Apache, a Mila e a Rose, elas foram fritas, torradas, por ninguém mais, ninguém menos que Yamamoto Genryusai e a sua Hyujin Jaka. Durante aí os episódios da Guerra Sangrenta, a gente descobre que essas 3 arrancars continuam vivas e só voltaram para apanhar novamente, passar vergonha, coisa que não precisava. Desnecessário trazer essas personagens de volta. Isso tirou boa parte daquele poder do Yamamoto, daquela superioridade que o comandante tinha, porque um golpe a queima-roupa dele não serviu nem para matar essas 3 Fractions. Então, galera, vocês estão entendendo o porquê de não dar fim completamente aos personagens? Tira a grandeza daquela batalha, a grandeza daquele momento. Exatamente por isso. As 3 Fractions tiram um pouco a grandeza que Yamamoto. Mas assim, nada de forma alguma explica o caso da jovem Weiser de Hiyori. Galera, é assim, ó, é completamente surreal, é inaceitável, inexplicável. Pra mim é uma das coisas mais sem noção até o momento de Bleach. E na boa, galera, se alguém souber, se alguém conseguir me explicar como ela sobreviveu a isso e o porquê dela ter sobrevivido, porque a Hiyori pra mim é uma personagem completamente descartável, comenta aqui embaixo, tá? É surreal não sei, galera, eu fico até sem palavras. Real. Você vai ver o outro lado da moeda. A gente tem aí vários personagens, eu vou dar o exemplo de 2, que é o Ishimaru e a Unohana, que simplesmente morreram no anime por muito menos que isso tudo que eu falei nesse vídeo. Então é umas coisas que não faz sentido, não tem explicação, não tem porquê. O Kubo Tite realmente tem um sério problema em dar fim aos seus personagens, em realmente colocar um ponto final às suas histórias. No caso aí do Byakuya, surgiu aquela história, aquele dilema de que os fãs ameaçaram o Kubo, de que os fãs não queriam que o Byakuya morresse e o caralho a 4, galera. Mas pô, é triste você ver que o escritor, o criador, ele tem medo de matar os personagens, então ele acaba fazendo essas cagadinhas aí que tiram um pouco o peso de momentos bem marcantes e importantes. Tem um vídeo aqui que eu falo mais sobre o Byakuya, eu vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo, depois vocês passam lá. Tem outros personagens também, então comenta aqui embaixo a opinião de vocês, do porquê esses personagens estão vivos, como eles estão vivos. Não esquece, deixa o like, compartilha com os amigos para não receber uma Gisele pelos correios. Nos vemos então no próximo vídeo. Um forte beijo, um grande abraço, muito obrigado e tchau.